Fala, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui o trecho do debate do pessoal da ESPN Brasil, falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem. Mengão passou o carro, amassou o Juventude do Maracanã, 6-0 fora o baile, e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui o Pascoal, o Zé Elias, o Silas e o William Tavares falando sobre o Flamengo. Créditos ESPN, tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like também, mas agora, bora pro vídeo. Com a liderança do campeonato. Aí é bom, é bom. O Palmeiras ontem... Vai no Pascoalzito, Ele é muito mais bonito que eu, vai lá. Pascoalzito, Palmeiras ontem foi em Porto Alegre, 1-0 no Internacional, que não perdia pra ninguém, Pascoalzito. E o torcedor do Palmeiras? O sorriso é esse aqui. É o sorriso, tá. Aí, um pouquinho mais tarde... O Flamengo entra naquela pressãozinha. Ele fala, nós estamos brigando esse brasileiro aí com o Palmeiras, vai ser um dos times brigando com a gente. Os caras já ganharam do Inter, aqui contra o Juventude não pode dar moleza não. Aí o Flamengo vai lá, aí tem uma assistência do Gerson, tem assistência do Wesley, o Pedro volta, mete 2 gols, o Arrasca mete assistência, tem gol do Plata. E aí, hein? É muita coisa pro cidadão só. Nossa, tô com problema no maxilar, tanto rir. O Palmeiras e Flamengo tá dando dor no maxilar de tanto torcedor feliz rindo, é isso? O Flamengo ontem... Nossa, o que o Flamengo fez ontem é uma coisa assim... O Flamengo tem que repetir isso. Sabe que a torcida do Flamengo vai cobrar isso, essa repetição, todos os jogos do Maracanã. Calma aí, né? Nem todo adversário é o Juventude. Mas o gesto técnico... A manutenção do time, a tática do time, a aplicação dos jogadores dentro do campo. Um baile. Parecido com o da final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Gerson jogando demais. Georgian arrebentando com o jogo. Senhora, inspiradíssimo. Não? Até o Plata jogando bem. Nossa, o De La Cruz. Os caras não estavam botando... E o volante, de novo, o Zé que foi volante, pode falar. O volante do Flamengo dá aula de futebol. Da aula de volante todo jogo. É impressionante o que esse rapaz faz. Até o Michael ontem estava feio, né? Até o Michael. Quando ele tá feio, ele joga bem, né? Isso, até o Michael. Saiu driblando todo mundo. Sai driblando. E Pedro... Pedro até o perfume que a bola gosta. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem de centralate, que não sai nada, blá. Aqui não tem, é Pedro. Para vestir a camisa da seleção brasileira, não tem, é Pedro. Não tem outro, gente. O cara ficou 10 meses parado, uma lesão semelhante dessa do Caleri. Mas, Jesus, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha o cruzamento do Wesley e a testada do Pedro. Mas vê onde que ele tá, ó. Pá! Isso. Ele tá sempre bem colocado, rapaz. Tá sempre bem colocado. Parece que passou em concurso público. Tá sempre bem colocado, olha lá. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada nisso. E eu preciso fazer uma reparação, Pascoal. E o Williams, o Alan jogou pra caramba também. O Alan voltou a jogar. O Alan, desde que ele chega no Flamengo, ele não tinha jogado. Mas tudo bem, que é um indício. O Felipe também tem mérito nisso. Mas o Alan voltou nesse jogo, pelo menos, a ser aquele Alan que pega na bola, que faz o time rodar, que joga. Silas, a gente não tem nada a ver com os... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, certo? Sim. O Alan teve os problemas dele. Isso pode ter afetado o Alan dentro de campo. O Felipe deu confiança para ele, manteve o Alan. Num momento difícil, até que o pessoal queria trocar, e o Felipe segurou a bronca. E ele botou o Alan para jogar ontem, ele jogou bem mais uma vez. Então, esse é um mérito dele. Se você passar para o jogo do Palmeiras, é o caso do Giai. Também. Em relação a uma comparação de um com o outro. Boa comparação. Que o Palmeiras já fez outras vezes, né? Com o Giai eu tenho uma outra versão. Prefiro esperar ainda um pouquinho com o Giai. Então, porque o Giai, a gente tem jogadores brasileiros que vão jogar no exterior, que saem com 18 anos. E o que a gente fala? Calma, gente, ele só tem 18, ele está chegando agora. O Giai tem quanto tem? 18. Ele saiu lá onde o Silas jogou, no São Lourenço. Ele era volante da seleção de base, mas o São Lourenço não tinha lateral direito, ele foi adaptado à lateral direita. Por isso que ele joga nesse misto de volante e lateral. Ele joga com tranquilidade nessa posição. O Giai ontem fez um jogo absolutamente impecável
contra o Inter. Já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians. Ontem fez um jogo impecável. Eu estou me relacionando a esses dois fatos, porque esses dois jogadores estavam meio que assim, com um olhar meio de revés atrás. Sabe aquele olhar de revés atrás? Como é que é? Olhar o quê? Olhar de revés atrás. Como é que é isso? Aquele olhar de revés atrás, assim. O cara fica com um olhar de revés atrás. O Zé tá com um olhar de revés atrás. O Jair tem um revés atrás aí pra você. O Jair tá com o jogo, Pascoal. Palmeiras, São Lourenço, no Allianz, jogo da despedida do Hendrick. E o Jair foi o lateral direito. Ele jogou uma barbaridade. Eu acredito que não foi só ali que o interesse do Palmeiras surgiu. Mas aquele jogo, um jogo difícil. E se ele tem 18 agora, ele tinha 17. Tinha 17. Ali. Ele acabou com o jogo, foi muito bem. O Alan fez realmente isso ontem. E voltar a falar da manifestação do treinador do Flamengo, do Felipe, depois do jogo, absolutamente correta, absolutamente dentro do que a gente pensa, do que eu penso. E ninguém tem aqui a presunção de achar que é culpado ou ser inocente e tal, porque isso não cabe a nós, né? Não cabe a ninguém, cabe ao tribunal que vai julgar, cabe ao tribunal que vai fazer o julgamento com base naquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Cada um tem o seu procedimento e a gente espera que que dê a ele o direito da dúvida e do contraditório, que isso é constitucional, né? Isso é democrático, e que ele tenha todo o amparo para poder ter todo esse trabalho de amparo. E a gente espera que o Flamengo dê essa assistência, que os companheiros dele deem o apoio. Parece que ontem todos apoiaram, até quando ele entrou. Então, torço muito para que as coisas caminhem bem, que as coisas caminhem com naturalidade, sem exercer nenhuma pressão de julgamento sobre qualquer fato e de qualquer natureza. Mas o Felipe foi absolutamente impecável, na minha maneira de ver, nas declarações depois do jogo. É isso, e disse que conversou, né, com o atleta, e que o atleta estava bem e tal, e está à disposição do Felipe. E é isso, é um ativo ali do Flamengo, é um jogador importante do Flamengo, enquanto não se provar nada. Se ele tiver cabeça, né? Cabeça, porque a gente sabe que esses processos eles vão andando, as coisas podem piorar, podem melhorar, enfim. Em relação ao ano passado já piorou, mas enquanto ele tiver a cabeça, estiver bem, acho que é isso. O cara vai jogando lá, eu acho que a melhor forma até de preservar o jogador, em alguns casos, é claro, dando tempo para o cara ir lá resolver a vida dele. Em outros casos, a forma de preservar é deixando o cara jogar. Talvez seja melhor para a cabeça dele assim. Agora, vamos lá, a gente vive discutindo isso aqui, acho que a gente vai ficar o Campeonato Brasileiro inteiro discutindo isso aqui. O Palmeiras hoje, desse jeito que está, é pau a pau com o Flamengo no campeonato? Sim. Distância, pontos corridos e tal. Hoje é pau a pau com o Flamengo? Ou ainda tem aquela coisinha do Pascoalzito, não, porque ela é mais e tal. O elenco do Flamengo, ele é incomparável. Ok, eu concordo contigo. Incomparável! Eu concordo contigo. Me ajuda. É incomparável. Mas o trabalho... Eu acho que assim, você vai ter vitórias como a do Flamengo ontem por 6-0, que são vitórias... Robustas, assim, que enchem os olhos dos torcedores, de nós da imprensa, pela qualidade de jogo, dos jogadores e tal. E você vai ter uma vitória importante como a do Palmeiras ontem. Eu acho que mostra exatamente a diferença das duas equipes. O Silas foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu. E você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira. Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai fazendo o funil. E aí, como eu falei, acho que as duas finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem, mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. Sim. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito
nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro assim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde. Né, em termos de saúde, porque não é nenhuma, isso aí é ruim. Você tem que você tem que ter um limite, né, um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né, e aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Porque o Gerson olha para o banco... Ele vem batendo nessa tecla, Felipe. E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Que como ele jogou com a maioria desses caras, com uma grande parte desses jogadores, ele conviveu, ele soube, através do episódio do Gabigol, diferenciar ex-jogador, jogador e treinador rapidamente. Rapidamente. Teve o primeiro episódio, quando ele fala pro Gabigol, você tem que ficar lá, senão é pra você ficar aqui pra você fazer gol. E teve o episódio do Gabigol, final de título, né? Final do campeonato, o Gabigol batendo no peito e assumindo uma responsabilidade. E quando teve que falar assim, não, pode liberar, ele liberou o Gabigol. Sem dúvida. Mas ele ganha, William, a entrevista do Abel. Ele ganha a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque o Flamengo deu muita folga pros jogadores e ele deu menos folga pros jogadores do Palmeiras. Quando acaba o jogo lá, ele fala, a gente sabia disso. Então, óbvio que não foi só isso que deu o título para o Palmeiras, mas ele falou, mas a gente batalhou muito nesse sentido, tanto que ele fechou com 5. Ele trouxe o Scarpa na lateral esquerda, trouxe o Piquerez para dentro, era o Luan ainda, né? Trouxe o Gustavo Gomes da esquerda para a direita. Sim. E o Mike para pegar o Bruno Henrique lá na frente. Então ele fechou o Bruno Henrique lá na frente, a bola nas costas é tua, Gustavo Gomes. E ele matou o Flamengo ali. Então ele ganha aquela final, tudo bem, teve um erro no meio do caminho, né? Do Andréas Pereira, né? Que o Davidson vai lá e faz o gol. Mas o plano de jogo dele foi em cima da dinâmica e de insistir na parte física. Tanto que o Mike, que entra no lugar do Marcos Rocha, faz a jogada e dá a bola para o Rafael Veiga fazer, acho que o 1-0, né? Fez exatamente. Abre o placar e depois o 2-1 na prorrogação. Fã de Esportes, é o seguinte, hein? Tem clássico hoje pela Série... É isso, tá só um trecho para vocês aí, do pessoal da ESPN Brasil, do programa Equipe F, antigo ESPN FC. Pessoal falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem, colocando ali os dois times que são apontados, né, como favoritos na briga pelo título, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O Mengão é o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o vice-líder com o mesmo número de pontos, o Flamengo é o líder pelos critérios. E ontem amassou o Juventude no Maracanã, 6-0 fora o baile, e conquista, né, uma vitória gigante, uma goleada histórica do Flamengo ontem, jogando em casa, né, diante do seu torcedor. Uma noite que o público não foi muito grande, né? Tive até protestos ali por questões dos ingressos muito caros, mas o Flamengo deu um show, amassou o Juventude, 6-0 fora o baile. Destaca aí para alguns jogadores, destacar aí o Pedro, né, que está voltando agora de lesão, já marcando 2 gols, o Arrascaeta também que vem num momento muito bom, Danilo marcando seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Uma goleada avassaladora, né? Ontem o Flamengo fez um jogo perfeito, atuação de gala, que o torcedor gostou bastante, né, e quer ver muito, né, esse Flamengo jogando assim, né, jogando para cima, sem baixar o ritmo. Ontem não foi diferente, né? O Flamengo mesmo vencendo, fazendo 3, 4 gols, estava sempre buscando, né, o próximo gol, uma intensidade muito alta, e fez uma partidaça diante do seu torcedor lá no Maracanã. E agora se prepara para a partida contra o Vasco no final de semana, clássico contra o Vasco, no sábado, aonde o Flamengo joga contra o Vasco. O Vasco é o mandante dessa partida. O Flamengo chega como favorito, sim, né? Eu não estou aqui com soberba, mas o Flamengo chega como favorito. O Vasco não está num bom momento, o Carille não está conseguindo achar o time, e o Flamengo, ao contrário, está voando, vem de uma goleada na última partida, chega com muita moral, com muita confiança para esse jogo aí, para essa partida do próximo sábado. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, valeu e até a próxima, galera.